Sejam todos bem-vindos ao canal Bom Ânimo. Estamos oficialmente dando início ao nosso canal, postando o nosso primeiro vídeo oficial, vamos dizer assim, o vídeo de inauguração desse canal. E antes de mais nada, nós queremos agradecer a todas as pessoas que já estão nos acompanhando no Facebook, no Instagram e também aqui no YouTube, onde nós estamos começando. E você que ainda não nos acompanha, é muito fácil. Aqui embaixo do vídeo temos aqui um botão vermelho, onde você vai clicar e vai se inscrever em nosso canal. E também você não deve se esquecer de clicar no sininho, é o sininho das notificações, onde sempre quando estivermos lançando um novo vídeo, você será notificado sobre esse novo vídeo que está saindo, tá certo? Também não deixe de dar um like, né? Sinalizar com like, porque isso também é muito importante para nós, também deixando o seu comentário, dando sugestões para que nós possamos trazer para você conteúdos e assuntos relevantes que fazem parte do nosso dia a dia. Todos nós sabemos que o nosso país é um país tradicionalmente e culturalmente supersticioso. Primeiro porque herdamos das três matrizes principais culturais que fizeram parte da nossa colonização, que é os indígenas, os portugueses e os africanos, que eram povos tradicionalmente supersticiosos. Herdamos parte da superstição desses povos. Então a cultura brasileira, a tradição brasileira, a alma do brasileiro é cheia de superstições, e todo mundo sabe disso. Poderia aqui citar várias e várias superstições que fazem parte da vida e do cotidiano de todo brasileiro. Quando chega as festas de fim de ano, a virada de anos, réveillons, tem uma série de superstições que é peculiares aos momentos, como por exemplo, pular ondas na praia, você usar determinada cor na virada do ano. Tudo isso, segundo os supersticiosos, irá garantir um ano próspero. O ano seguinte, o ano será um ano de maravilha, um ano sem problemas. Eu não estou aqui, a intenção desse vídeo não é desmerecer a crença de ninguém, porque todos têm a liberdade de crer no que você bem entende. Nós vivemos em um país laico, em uma democracia, em que as pessoas têm o direito de manifestar a sua crença em quem ela bem entende. Nós estamos aqui, eu só quis usar esses acontecimentos, essa realidade, como base para uma mensagem ou para um pensamento que veio em minha mente para passar para vocês. Em primeiro lugar, priorize Deus. Priorizar Deus é você colocar Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, porque a Bíblia nos diz que não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Ou seja, todas as conquistas do mundo, tudo aquilo que um homem vier conquistar, se não tiver Deus, não terá qualidade. Porque Deus, ele é o único ser que pode dar tudo aquilo que o dinheiro não compra e que o esforço humano não compra. É Deus quem dá qualidade de vida. Não adianta um homem construir uma mansão e não ter paz, e não ter tranquilidade, e não ter segurança, né? Não adianta um homem viajar para o país dos seus sonhos ou fazer as viagens que ele mais almeja, né? Realizar os desejos do seu coração, se Deus não estiver presente em sua vida. Porque todos nós reconhecemos que existem coisas que só Deus dá. O segundo ensinamento que eu quero deixar para vocês é: seja praticante da palavra. Nós sabemos que o Brasil, as igrejas brasileiras estão cheias de bons pregadores. Isso é ruim? Isso é negativo? De maneira nenhuma. Não é nada de ruim ter bons pregadores, ter bons ensinadores. Isso é muito bom. Isso é sinal que a obra de Deus tem crescido e tem melhorado em qualidade. Mas não adianta o homem saber pregar bem, um homem ler toda a palavra de Deus, um homem ser conhecedor da Bíblia, se não praticar os seus ensinamentos. Você aprender sobre a Bíblia, aprender sobre Deus,
aprender sobre Cristo, aprender sobre o Espírito Santo e não praticar aquilo que você aprendeu, não adianta nada, porque a palavra de Deus, ela está para ser praticada. Observe o que a Bíblia nos ensina, quando Jesus mostra o fundamento das duas casas, de uma casa que foi construída sobre a rocha e da outra casa que foi construída sobre a areia. E Jesus compara essas duas casas a duas qualidades de pessoas, né? São duas qualidades de pessoas. A primeira, a casa que foi construída sobre a rocha. Jesus Cristo diz que são aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e as pratica. E a segunda casa, que foi construída sobre a areia. Jesus diz que são aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e não as pratica. Então, o sucesso na sua vida depende de você praticar a palavra de Deus. Não adianta você saber nada sobre o amor se você não amar. Não adianta você saber nada sobre caridade se você não pratica caridade. Não adianta você saber nada sobre o perdão se você não perdoa. Então, todos os ensinamentos da Bíblia são para serem praticadas, são para serem colocadas em prática em nossas vidas, que assim você terá resultados eficazes em tudo aquilo que você vier fazer. Jesus Cristo, em um dos seus princípios de autoridade, é que Jesus Cristo ele só ensinava aquilo que ele praticava. Por exemplo, Jesus pedia para que os discípulos orassem. Por quê? Porque ele também orava. Pedia para que os discípulos jejuassem. Por quê? Porque ele também jejuava. Pedia para que os discípulos perdoassem. Por quê? Porque ele perdoava. Então, todo ensinamento de Cristo deve ser praticado. Então, deixe de ser uma pessoa teórica e passe a ser uma pessoa prática. A partir do momento que você começar a colocar em prática tudo aquilo que você prega, ou tudo aquilo que você lê, tudo aquilo que você aprendeu, eu não só falo no ponto de vista espiritual, mas também até no ponto de vista material. Se você ficar somente imaginando mudanças em sua vida e não colocar em prática essas mudanças, você nunca chegará a um objetivo. E o terceiro ensinamento que eu quero dizer para vocês, eu quero deixar aqui para que todos vocês meditem. Tenha um conhecimento realista sobre você. Ou seja, conheça as suas limitações. Saiba que você é um ser humano e não existe ser humano infalível. Não existe um homem infalível. Todos os seres humanos são falhos, são limitados, têm defeitos. Então não ache que você é um super-herói. Não ache que você vai fazer aquilo, né? Ou seja, mudar a sua realidade e sua volta como um passe de mágica. E que nem todos os problemas você também irá resolver. Nem todos os problemas a gente resolve, né? Então não ache que você é um ser que não cansa, é um ser que não precisa de repouso, é um ser que não precisa de orientação, que não precisa de conselhos, mas você é um ser limitado, você é ser humano. A Bíblia mostra que o homem ele foi feito de quê? Do pó da terra. Por que Deus fez o homem do pó da terra? Para mostrar ao homem que ele é um ser frágil, que ele precisa de ajuda, ele precisa de alguém que o fortaleça. Então tenha uma visão realista acerca de você. Se enxergue como ser humano e se aceite como ser humano, como ser limitado, como ser dependente. E a partir desse momento, quando você se enxergar como uma pessoa dependente e principalmente que depende de Deus, a tua vida irá mudar. E o quarto e último ensinamento: esqueça das coisas que não deram certo. Esqueça do passado. Eu falo assim, esquecer do passado como? Quer dizer que eu estou pedindo para que você venha a ter uma amnésia? Não é isso. Esquecer do passado é lembrar das frustrações, é lembrar das coisas desagradáveis e não sentir mais ressentimento. É você lembrar sem dor, lembrar sem traumas. E muitas vezes o passado, eu sempre costumo dizer
que o passado ele pode funcionar de duas formas na vida do ser humano. O passado, ou ele pode ser uma corda, uma corrente que te prende, ou pode ser uma mola que te empurra para frente. Como assim? Em primeiro lugar, se você não consegue se libertar das decepções, das frustrações, dos traumas do passado, esse passado não está deixando você progredir. Você sempre vai estar parado. Você sempre vai estar caído, prostrado. Por quê? Porque esses traumas que aconteceram anteriormente, eles não te deixarão prosseguir. Eles não te deixarão viver. Então o passado ele está te amarrando, ele está te prendendo. Mas o passado ele vai funcionar como uma mola propulsora, ele vai te empurrar para frente. De que forma? Quando você olhar para as coisas que você viveu no passado e se libertar delas e não querer retornar para lá. Aí quando você tiver essa postura, o passado ele vai te empurrar e você vai viver um novo tempo em sua vida. Observe a vida de José. José do Egito, jovem, teve uma vida difícil, uma adolescência difícil, a inveja dos irmãos, aquele clima de competição. Os irmãos detestavam José pelo fato de ser o preferido do seu pai. José teve uma adolescência difícil. Por quê? Porque foi vendido pelos seus próprios irmãos. Os seus próprios irmãos tramaram a morte de José, tramaram a destruição de José. José foi levado para uma terra longínqua, longe dos seus pais, longe dos seus familiares, e ele poderia crescer cheio de traumas, poderia crescer cheio de feridas na sua alma. Mas José, ele não deixou que o seu passado, as frustrações, as decepções do passado lhe prendessem e lhe fizesse um homem traumatizado. Não, mas muito pelo contrário. A Bíblia nos diz que quando Faraó exalta José no Egito, coloca José na função de governador de toda a terra do Egito, chamado Zafenate Paneia, né? Quando Faraó exalta José, que José casa com Asenate, né? Que era filha do sacerdote de On, o Potífera, né? Quando ele casa com a filha de Potífera, e ele tem dois filhos, Manassés e Efraim. No significado dos dois filhos do nome dos dois filhos de José, percebe-se que José tinha se libertado dos seus traumas, ou não deixou que os seus traumas definissem como ele seria. Então, a Bíblia nos diz que Manassés significa Deus me fez esquecer de todo o trabalho e da casa do meu pai. Ou seja, tudo aquilo que eu passei, eu esqueci. Logicamente que José, ele não teve uma amnésia, mas ele lembrava de tudo aquilo sem ressentimento. E a prova é que quando os seus irmãos vieram até ele, José não se vingou de nenhum deles. Muito pelo contrário, José compreendeu que tudo aquilo que ele passou foi um propósito de Deus para fazer José chegar ao objetivo dele, aos planos de Deus para a vida dele. E o segundo nome, que era Efraim, José estava dizendo, olha, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Então, Deus fez José crescer no meio de toda aquela prova, no meio de toda aquela provação. Deus estava trabalhando na vida de José, trabalhando na alma de José, fazendo José crescer e se tornar o grande homem, a grande referência que nós temos hoje. Estamos ficando por aqui, lembrando que a partir deste vídeo, todas as segundas-feiras, às 18 horas, estaremos postando vídeos novos em nosso canal.